Meu bom dia, meus queridos, amados companheiros de estudos bíblicos, amigos e irmãos. Estamos hoje para mais um vídeo aqui juntos. Nós falar de uma coisa muito importante. Nós vamos falar hoje a respeito de esses que estão vendo aí na telinha. A doutrina do inferno. Não é a doutrina do inferno, é a doutrina bíblica a respeito do inferno. Eu tenho visto aí nas redes sociais, ontem ainda eu vi um vídeo onde a pessoa ali tenta desacreditar essa doutrina. Mas, amados, se está na Bíblia, nós temos que levar em conta, nós temos que considerar. Então não é apenas dizer que é ou não é, sem nós estudar mais a fundo e então a gente ter uma certeza pelas escrituras e não pelo que as pessoas falam. Porque é lamentável que eu vi nesse vídeo inúmeras pessoas seguindo, apoiando e dizendo que foram enganadas no sistema religioso com essa doutrina e tal. Amados, isso aqui é negar doutrinas bíblicas e é complicado. Então eu não quero, amados, que vocês que estudam junto comigo a Bíblia venham de alguma maneira ser levados por essas heresias que negam doutrinas bíblicas. Por quê? Então, uma vez que a internet está repleta disso aí, vamos estudar a Bíblia e vamos ver qual é a verdade. Eu não vou dizer eles estão errados, eu aqui estou certo, não, de maneira nenhuma. Quem está certo, a meu ver, é a palavra de Deus, a verdade é a palavra de Deus. Então nós temos que estar balizado ali conforme o que está escrito e não conforme as pessoas querem que seja, ok? Então, sendo assim, vamos às escrituras. Bom, nós vamos ver aqui a princípio a etimologia dessa palavra inferno. Esta maneira que foi traduzida a Bíblia e usada essa palavra inferno, ela traz confusão para as pessoas que não têm assim, o discernimento um pouco do idioma em que a Bíblia foi escrita, né? Sabemos que os originais gregos foram escritos no grego, né? O Novo Testamento. E que os originais do Antigo Testamento foram escritos no idioma hebraico. Então nós temos que ir nessas fontes para a gente ter a certeza das dúvidas que a gente tem. Então vamos lá, a etimologia da palavra, dessa palavra inferno que eles dizem. Veja bem, eles afirmam que inferno na Bíblia se refere à sepultura. É a sepultura e tira todo o resto fora. Agora vamos então ver aqui. Veja bem, a palavra sepultura, pelos textos bíblicos, nós não vamos ver todos os textos, porque nós iríamos o dia inteiro em apenas um vídeo. Então vamos pegar alguns textos e quem desejar pode ver outros textos também e confirmar. Vamos ler aqui Gênesis 23, verso 4, no Antigo Testamento, para nós saber a palavra exata para sepultura. E vamos ver no Novo Testamento um texto também no livro de Mateus 27, 61, para ver a palavra sepultura, né, no grego, como que ela está escrita. Então vamos lá, Gênesis 23, 4, veja bem. Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. Isso aqui, veja bem, a palavra sepultura no hebraico é keber. Então, para
para sepultura existe uma palavra. Não significa que inferno seja exatamente a sepultura. Porque para a palavra sepultura existe uma palavra certa já no hebraico que é keber. Então aqui nós poderíamos ler assim: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse da keber junto convosco, para que eu sepulte a minha mulher, que sepulte a minha morta, né, na keber, na sepultura. Agora veja bem, no Novo Testamento nós vemos aqui já no idioma grego, em Mateus 27:61, veja bem, por exemplo, né, achava-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria, sepultura de Jesus. Então nós poderíamos ler no grego assim: achava-se ali sentada em frente da Tafos, Maria Madalena e a outra Maria. Porque lá no idioma grego está Tafos, que foi traduzido para o português por sepultura. Assim como keber, lá do hebraico, foi traduzido para o português por sepultura. Então vamos entender o seguinte: para a sepultura, que dizem esses contra a doutrina do inferno, né? Dizem que inferno significa sepultura. Mas aqui não tem nada, veja bem, sepultura, que tanto no hebraico como no grego tem nada a ver com inferno, com a palavra inferno. Tá aqui Tafos e keber. Agora vamos ver aqui, ó, o inferno no Antigo Testamento. Vamos ver alguns versículos aqui, 3 versículos apenas. Salmo 9:17, Provérbio 23:14, Salmo 16:10. Os perversos serão lançados no inferno. A palavra traduzida por inferno aqui no original hebraico é Sheol. Sheol, como está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Sheol. Então, a palavra Sheol, que significa a região dos mortos lá, foi traduzida por inferno. Aqui em Provérbio 23:14, fala sobre a educação da criança, né? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Sheol, que foi traduzido por inferno. Livrarás a alma da criança do inferno. É interessante aqui, amados, porque veja bem, se inferno que fosse sepultura, então não seria Sheol, seria Tafos. Na verdade, outra coisa que nós vemos aqui, fustigar uma criança, aqui diz que livra a alma dela, não o corpo, não está falando do corpo, diz que livra a alma dela do inferno. Então, se fosse o inferno aqui representasse sepultura, então quer dizer que a criança que é educada com vara, então não morreria, não ia para a sepultura, porque aqui está dizendo que se castigar a criança com vara, livra do inferno, então livraria da sepultura, não tem cabimento. Portanto, a palavra inferno aqui, que no original é Sheol, está se referindo não só à sepultura. Nós vamos ver isso depois, mais adiante, que essa palavra inferno, ela serve para uma série de coisas, inclusive está relacionada à sepultura, mas não significa só sepultura. Nós vamos ver isso logo mais à frente. Veja o Salmo 16, versículo 10, falando do Senhor Jesus: pois não deixará minha alma na morte, Sheol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então você veja aqui que a palavra Sheol não significa, se fosse sepultura, então não significaria só sepultura, porque aqui está falando de morte. Uma pessoa pode estar morta e não precisa estar necessariamente na sepultura. Bom, aqui nós vimos então, amados, que a palavra Sheol foi traduzida em algumas partes por inferno. Agora vamos ver essa palavra Sheol, o que ela significa, se ela que foi traduzida por inferno, se ela significa sepultura.
ou significa outras coisas. Então nós vemos aqui, amados, foi tirado, eu tirei isso aqui do dicionário de Strong's, dicionário de hebraico de Strong's, e tem aqui, amados, a tradução, no caso da palavra Sheol, o significado para o português, o qual que é. Então você veja ali, no hebraico ali, Sheol significa o quê? Mundo inferior ou dos mortos. Então significa o mundo dos mortos. Sepultura, inferno, cova. Então esta palavra Sheol, veja bem, ela está relacionada à sepultura, mas não apenas à sepultura. Está relacionada a uma pessoa, claro, está relacionada ao mundo dos mortos, está relacionada a uma pessoa que foi sepultada. Mas está relacionando a mais coisas, não apenas foi sepultada e acabou. Significa que existe um mundo inferior, que existe um mundo dos mortos. Não é apenas a sepultura, uma cova onde se lança uma pessoa ali e acabou. Veja bem, significa também o mundo inferior, o mundo separado do mundo que nós vivemos. A palavra Seol, a designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar do qual não há retorno, sem louvor de Deus, lugar para onde os ímpios são enviados para castigo. Agora veja bem aqui, a sepultura é um lugar onde é enviado seja os mortos, ou seja os ímpios, seja os justos, eles vão para a sepultura, não é só os ímpios que são sepultados, os justos também são. E aqui a palavra Seol, aqui traduzida por inferno, significa onde os ímpios são enviados para castigo. Agora você acha que o justo, o escolhido de Deus, vai ser sepultado para ser castigado? É claro que não. Então isso aqui já desmonta essa teoria de que inferno só significa sepultura. Prosseguindo aqui, a palavra Seol, o que significa? O justo não é abandonado ali. O justo é sepultado, mas não fica na morte. Ele não fica na morte, ainda que ele seja sepultado, a alma dele não fica ali com o corpo. Refere-se ao lugar de exílio, referindo-se à degradação extrema no pecado. Como que um justo que é sepultado vai estar em degradação pelo pecado? O Senhor Jesus foi sepultado. E o Sheol é um lugar, ainda que se refira à sepultura, mas diz que o justo não sofrerá os danos, e que mostra que o ímpio sofre. Então, ficou claro aqui que no Antigo Testamento a palavra inferno, para a palavra inferno, é Sheol, que se relaciona com a sepultura, porque está relacionando com os mortos. Mas não significa a sepultura em si. Apenas a sepultura, como estão tentando insinuar por aí as pessoas. Bom, agora vamos ver essa palavra inferno traduzida, então, no Novo Testamento. Nós vimos aqui o Antigo Testamento, o inferno, né? A palavra Sheol está traduzida por inferno. No Novo Testamento, vamos ver alguns textos aqui para nós entender. Mateus 5:22, que está escrito ali. Senhor Jesus falando, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ou no original está sujeito a geena de fogo.
Então, a palavra Geena aqui no Novo Testamento está traduzida por inferno. Tem mais outras partes aqui, quer ver? Marcos 9,47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados na geena. Ou seja, traduzido a geena para inferno, né? E no versículo 48, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Será que na sepultura tem fogo? Porque aqui está dizendo, a palavra inferno aqui está sendo relativa a um lugar onde tem verme e tem fogo. Tudo bem, os vermes vão, né, destruir o corpo físico ali na sepultura, mas e o fogo? Então, nós vemos que aqui essa palavra inferno, ainda que esteja se relacionando à sepultura, mas não é só a sepultura, alguma coisa além da sepultura. Mateus 11:23, veja o que Jesus fala aqui. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até ao inferno. Aqui traduzido, aqui a palavra inferno é Hades. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o Hades, ou seja, o inferno. Agora, o que é Hades? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que significa que essa palavra Hades, traduzida por inferno? Jesus está falando que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo. O pessoal lá morreu tudo, foi destruído tudo por fogo. Mas Jesus está dizendo que eles vão ressurgir no juízo, porque haverá menos rigor para eles no juízo do que para os habitantes de Cafarnaum. Portanto, se fosse só sepultura, não teria por que, então, aparecerem de volta lá no juízo. Compreende? Nós vemos mais uma passagem que deixa claríssimo. Ora, Lucas 16:23, que é aquela parte ali do rico e do Lázaro, que aconteceu. Então nós vemos que a parte que o rico diz que ele foi sepultado, né? Veja bem, foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem nem o de lá passar para nós. Então replicou o rico lá no caso: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés o profeta, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Nota que este lugar onde esse rico estava era uma região, era um estado, era uma
posição de morto. Mas note que não era um corpo sepultado lá e acabou, tudo bem, porque veja que aqui está dizendo que no inferno, ele foi sepultado e se encontrava no inferno. Mas o que encontrava esse lugar, essa sepultura depois? Será que estava o corpo dele estava sentindo tormentos depois de morto? Porque a sepultura, ali fica o corpo. Agora, o corpo estava ali na sepultura, assim, mas de alguma maneira ele estava em tormentos. Veja bem que existia movimento, ele levantou os olhos, ele viu, ele tinha a noção de distância, conheceu Abraão, conheceu Lázaro, clamou, né? Teve um diálogo ali com o pai Abraão. Ele replicou, veja bem, ele discutiu com o pai Abraão, né? Ele implorou, ele se lembrou da família dele, dos irmãos dele que estavam lá e não queria que eles fossem para aquele lugar. Será que eu não queria que eles fossem sepultados, a família dele? Porque aqueles que estavam no inferno, então eu não queria que fossem para o inferno. Então eu não queria que a família dele fosse sepultada, né? Ele insistiu com o pai Abraão e não teve jeito. Então, isso aqui, veja, ele foi sepultado, estava no inferno, então, sepultado e no inferno se relaciona. Mas nós vemos que a sepultura, ela é um lugar de inércia, é um lugar onde está um corpo morto ali, onde os vermes estão degustando aquele corpo e não há sentimento, nem sentido nenhum. Tem um dos salmos que não me vem à memória o qual fala que na sepultura, que lá na sepultura não se tem noção de nada. Lá não se tem sentimento, não se louva a Deus, nada. Então, como é que esse rico que estava na sepultura e estava acontecendo essas coisas? É porque o corpo dele estava na sepultura, mas gostem as pessoas ou não, a alma, o espírito não estava ali no corpo. E o inferno fala dessa parte, não do corpo, mas fala da parte imaterial das pessoas. E é isso que o pessoal não quer entender. Agora vamos ver aqui, veja bem que no Novo Testamento a palavra inferno, ela se refere a Geena e se refere a Hades. Ou seja, a palavra Geena é traduzida por inferno e a palavra Hades é traduzida por inferno. Ou melhor dizendo, no Antigo Testamento a palavra Sheol, que é a palavra lá do Antigo Testamento, traduzida por inferno. Então são três partes. No Antigo Testamento, Sheol é traduzida por inferno. No Novo Testamento, as palavras Geena e Hades são traduzidas por inferno, o que significa que inferno tem três conotações aí na Bíblia. E nenhuma delas está se referindo unicamente à sepultura, porque a sepultura, tanto como nós vimos anteriormente, tanto no grego como no hebraico, tem a palavra própria para elas. Ou seja, Tafos, no Novo Testamento, no grego, e Keber no hebraico. Ok? Tem tantas outras passagens que nós poderíamos relembrar. Jesus falou que não é para temer o homem que mata o corpo, e não tem mais nada o que fazer, mas é para temer Deus, que depois de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Isso mostra claramente, amados, que palavra inferno ali, que Jesus falou, que Deus pode lançar a alma no inferno,
é escrito lá, é Hades, que Deus pode lançar, além de matar e lançar o corpo na sepultura, ele pode lançar a alma da pessoa, que é a parte imaterial, em um lugar de tormento, em um lugar de sofrimento. Percebe? Agora vamos ver a etimologia para Hades e para Geena. Veja bem, essas duas palavras são traduzidas por inferno no Novo Testamento. Agora vamos ver Hades, o que é no grego. Aqui eu tirei a amado do dicionário de Strong's. Né? Hades ou Pluto, o deus das regiões mais baixas. Ele está falando de coisa espiritual, das regiões mais baixas, o mundo, uma posição diferente deste mundo aqui. 2. Orcos, o mundo inferior, o reino da morte, é espiritual. O uso posterior desta palavra, a sepultura, morte, inferno. Né? Então veja bem, foi adicionado mais tarde, a sepultura também colocaram como Hades, mas sempre relacionado à morte, relacionado ao mundo, a condição de morte, né? No grego bíblico, está associado com orcos, as regiões infernais, um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra. O receptáculo comum dos espíritos separados do corpo. Olha, esse aqui é o original grego para a palavra Hades, que está mostrando claramente que se trata das pessoas mortas, sepultadas, cujos espíritos separados do corpo vão para esse lugar, vão para esse reino, é um outro mundo, é um mundo de espírito separado do corpo, é uma posição de morte, né? Geralmente Hades é apenas a residência do perverso, um lugar muito desagradável, é um lugar de tormento. E a palavra Geena, também traduzida por inferno, veja qual que é o significado. Geena ou Geena de fogo, traduz-se como inferno, isto é, o lugar de punição futura. Já está falando que é punição futura, não é punição do corpo. O corpo está na sepultura, inerte lá, não tem sentimento nenhum, está insensível. Então, que punição que o corpo vai sentir? Nenhuma, mas aqui fala que a Geena é um lugar de punição, sim. Veja bem, lá no passado designava originalmente o Vale do Inom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos das cidades eram jogados e queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e a sua destruição futura. Quer dizer, Jesus se referiu a Geena, aquele lugar, o Vale de Inom, lá próximo a Jerusalém, era um lugar onde ali era lançado tudo que não prestava, tudo lixo, tudo aquilo que era para ser tirado de fora da cidade, que era para ser separado do convívio com os viventes ali, com o pessoal de Jerusalém. Então Jesus mostrou um exemplo de como que era a Geena, para as pessoas entenderem que era um lugar onde era separado do convívio, mas não era um lugar assim apenas de sepultamento. Era um lugar onde era queimado, onde o fogo nunca se acabava e o bicho nunca morria, sempre estava ali toda a vida queimando. E agora tem mais uma coisa, amados, também que esse pessoal confunde, é que eles dizem que o lago de fogo, que é o lugar final, então eles dizem que ali é onde será destruído tudo, de tudo se acaba, como se nós fôssemos animais. Joga lá, queima,
vira tudo em cinza, acabou o fogo, e daí não precisa mais ter o lago de fogo. É mais ou menos isso. Mas é isso que a Bíblia diz. Pega um monte de texto, torce, para que a gente creia no que eles falam. Mas vamos ver a Bíblia, que a Bíblia diz o que é o lago de fogo, que muitas vezes também é confundido com o inferno. Veja aqui no Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O que fala? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados. Aqui não diz que serão destruídos. A destruição significa a separação de Deus. A morte, a segunda morte, a primeira morte não pode não separar de Deus, porque os escolhidos também passam pela morte física. E a primeira morte, dessa Deus livra, Deus ressuscita, somos livres pelo sangue do Senhor Jesus. Agora, a segunda morte, essa não tem mais livramento, é para os que não são salvos, e não significa morte literalmente, por causa que veja que as pessoas que são lançadas lá, onde lá é a segunda morte, o mesmo texto está dizendo que serão atormentados os que forem lançados lá, e mais de dia e de noite e pelos séculos dos séculos. É o que Jesus falou lá antes, que o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. E é sofrimento eterno, sim, e inferno existe, sim, só a questão é de entender o que é inferno na Bíblia. É procurar os lugares onde está escrito e comparar os contextos, senão não vai entender mesmo. Ok? Amados, será que ficou explicado isso aqui? Eu sugiro aos irmãos que, né, guarde, se possível, baixe esse vídeo. Baixa, não tem problema, aqui não tem direitos autorais, o que a gente está fazendo aqui é para ser distribuído. Quanto mais distribuído for para que as pessoas se interem das verdades bíblicas, melhor. Quanto mais você puder compartilhar este vídeo, incentivar as pessoas a se inscrever no canal no YouTube, a ver aí no site e aprender isso aqui, porque está cheio de pessoas tentando derrubar essas verdades bíblicas. E nós precisamos mostrar a verdade, a realidade bíblica. E é uma pena, amados, que tem o que acontece muito na cristandade hoje é que as pessoas estão ligadas a denominações, embora digam assim, não, eu não prego a religião e seja contra a religião, mas estão ligados a denominações religiosas, mesmo denominações cristãs. Aí eles têm um compromisso com aquela denominação e eles não podem dizer que é diferente. Eles têm que pregar de acordo com as diretrizes da denominação. Então acontece isso, amados. Agora eu não estou ligado a nenhuma denominação. Por isso eu sou livre, amados, para abraçar a palavra de Deus e falar da palavra de Deus. Agora veja bem, esse pessoal que contrariam aqui, eles colocam assim que a Bíblia foi adulterada, que lá no Vaticano adulteraram, não sei isso, não sei aquilo. Nesse campo, amados, eu não entro, porque eu não sei lá do passado, o que eu posso dizer da Bíblia foi adulterado, quem que pode provar isso? Se alguém me provar isso, aí sim, com provas, aí sim eu vou acreditar. Mas por enquanto, aqui eu vejo, amado, né, nas escrituras aqui, o testemunho dos apóstolos, dos profetas, do Senhor Jesus. Eu acredito no testemunho do Espírito Santo. Então, como que eu vou deixar de crer no que está escrito, o que o Senhor Jesus
Na tentação lá no deserto, foi a arma que ele usou, que está escrito. Ele não usou o que alguém pregou, que alguém falou que era. Ele usou o que estava escrito, aquilo que era inspiração divina. Que foi a arma que ele usou contra o diabo e Satanás. Percebe? Então eu vou deixar, amado, de crer no que está escrito, para crer em alguém que diz que não é, que foi deturpado, que foi mudado, que não sei o quê. Quando me provarem que o Vaticano deturpou a Bíblia, então eu vou deixar a Bíblia do lado. Só que eu não posso pegar, mas por causa de uma coisa ou outra lá, que as pessoas não entendem errado, eu vou abandonar a Bíblia, vou abandonar a minha fé, vou abandonar o que eu creio, de maneira nenhuma. E aproveitando o gancho, amados, esse texto aqui, eu lembrei de mais um. Esse texto aqui eu lembrei de mais um grupo que prega um monte de coisas diferentes e uma porção de coisas boas, coisas bíblicas, mas que pregam que o diabo não existe, que o diabo é a própria pessoa, é o mal que está dentro da pessoa. Que o mal que está dentro da pessoa é o diabo, é o Satanás. Agora me diga uma coisa aqui. Como é que o diabo, aqui diz lá, Apocalipse, o diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui está dizendo que o diabo quer sedutor, não diz que o diabo era pessoa. E nem diz que o diabo era sedução, mas que o diabo é uma personagem que seduzia as pessoas. Certo? Me desculpe de eu sair fora do nosso tema, mas é que eu lembrei dessa parte que eu não queria deixar passar sem a gente comentar, porque também é uma parte que é importante. Mas assim, agora nós terminamos o nosso vídeo por aqui, concluindo o nosso tema, de que essa doutrina a respeito do inferno está na Bíblia, amados. E se nós não for crer nessa doutrina como ela se encontra na Bíblia, então nós temos que jogar a Bíblia fora. Então nós vamos achar que a Bíblia está toda errada e que essas pessoas que ficam pregando no YouTube aí, que são os certos, não tem condições, né? Então, amados, aí está para vocês, então, o que eu pude concluir, né? De acordo com as Escrituras, de acordo com o que o Espírito Santo me levou por essas passagens para me trazer para vocês e para nós juntos, que esses estudos, amados, sejam como um banquete para nós, seja como uma mesa onde nós alimentamos a nossa alma, onde nós alimentamos o nosso espírito, para nós estar fortalecidos na batalha contra as heresias, contra os erros, contra as tentações que vêm nos desviar e nos tirar a nossa fé. E infelizmente tem tantas pessoas seguindo essas coisas. Por isso que eu digo, amados, que nós temos que, eu conto com vocês para espalhar isso aqui, para espalhar o que nós estudamos, o que nós aprendemos, crendo que é do Espírito Santo que nós aprendemos, nós espalhar, amados, para que essas pessoas salvas que estão lá crendo nessas mentiras, eles possam ser despertados, possam chegar ao conhecimento da verdade, e então abraçar a verdadeira fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok? Amados, a minha oração é que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, a família de vocês. Orem por mim, por a minha família também. Todos precisamos estar unidos em um mesmo espírito. E se for da graça do Senhor, então a gente se vê. Até o próximo vídeo.